Olá, olá, querido amigo, querida amiga, paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos. Você que está aqui pela primeira vez, fique por aqui porque certamente você será edificado pelo poder da palavra do Senhor. Eu me chamo Pastor João Batista e aqui neste canal a gente fala do testemunho de vida, que Deus operou na minha vida, os milagres, a palavra do Senhor, e fazemos aqui o ID do Senhor acontecer de uma forma direta, anunciando os testemunhos que o Senhor tem feito na minha vida. Então, anterior, eu falei uma parte da minha história, desde quando eu consegui lembrar, da fase que eu conseguia lembrar de algumas coisas, e neste vídeo a gente vai dar continuidade às minhas memórias, às minhas lembranças, e eu vou compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Quero deixar um versículo da palavra de Deus, antes de dar início a esse testemunho, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, versículo 9, diz assim: se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para dele se converter, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu estará livre e livrará a tua alma. Glória a Deus. Então a finalidade principal desse testemunho de vida é que pessoas possam ser alcançadas, e assim, como Deus operou um milagre na minha vida, possa operar na vida daqueles que forem alcançados e que derem lugar à palavra do Senhor, porque o testemunho é a melhor forma da gente levar o ID do Senhor. Então eu sou alguém que fui transformado por Deus, o Senhor me libertou da escravidão, dos vícios, do pecado do homossexualismo. Então eu tenho autonomia para falar sobre os assuntos que são abordados aqui neste vídeo, tá bom? E eu quero dar continuidade falando da minha infância. Parei na minha infância, onde eu vivia em uma pequena cidade chamada de Pedreiras. Ali a minha mãe vivia oprimida no vício da bebida e de outras drogas, e eu vivia, de certa maneira, perambulando ali naqueles bairros, nos bairros de Pedreira, na rua de nome Golada. E ali eu fui muito oprimido, irmãos, muito usado pelo inimigo. O inimigo usou muitas pessoas para me atacar quando eu ainda era criança, na faixa etária de uns 7 anos. Fui abusado sexualmente, pessoas de certa maneira me estimularam a fazer aquilo que não era bom. E numa dessas situações, irmãos, eu lembro que a minha mãe, ela foi presa. Isso mesmo, a minha mãe foi presa. E ali os meus irmãos já estavam comigo ali na cidade de Pedreira, A minha irmã mais velha ficava responsável por cuidar da gente, enquanto a minha mãe, ficava aí na vida que ela levava. E a minha irmã sempre muito centrada, muito cabeça. Ela era criança também, mas ainda assim sobre ela pesava a responsabilidade de cuidar de mim e dos meus outros 2 irmãos. Nós somos 4 irmãos, e ali a minha irmã mais velha, ela ficou responsável por cuidar da gente. Eu lembro que um período a minha mãe foi presa, e ali quando ela estava na cadeia, era a minha irmã que levava a gente para estar visitando a minha mãe. E todas as vezes que eu ia visitar a minha mãe, eu sofria muito, porque eu queria ficar ali com a minha mãe, Embora minha mãe levasse uma vida errada, uma vida difícil, eu ainda assim tinha muito amor pela minha mãe, como tenho até hoje, e sempre quis estar ao lado dela. É tão tal que por muitas vezes a minha mãe me deu para as pessoas me criar, e eu não conseguia me adaptar. Eu sempre queria voltar a morar com a minha mãe, mesmo ela levando uma vida ruim, mesmo eu sabendo que eu iria sofrer, eu sempre queria estar do lado da minha mãe. Então nesse episódio que a minha mãe foi presa, a minha irmã ficou responsável por nós. E a minha avó morava em uma cidade chamada de Bacabal. A minha avó, ela sempre também ficava indo em busca da minha mãe, tentando ajudá-la, tentando cuidar dela, mas a minha mãe nunca se permitiu, nunca deixou ser ajudada. De certa maneira, a minha avó nunca teve um acesso direto, porque a minha mãe se tornou independente, e aí depois que se tornou independente, acabou não dando mais crédito para sua mãe, não dando mais a possibilidade dela cuidar dela. E assim os filhos acabavam também sofrendo, Eu falei no vídeo anterior que nós somos 4 irmãos, 2 homens, 2 mulheres, e os meus outros 3 irmãos eram criados mais pela minha avó.
E eu fiquei sendo criado pela minha mãe, né? E a minha mãe, por levar uma vida errada, acabou permitindo uma série de coisas acontecerem na minha vida. E nessa cidade de Pedreiras foi um dos cenários principais para o meu sofrimento, porque lá eu vivia oprimido, pessoas adultas, pessoas já da fase adulta, se aproveitavam da minha inocência, da minha infância, e acabavam praticando comigo muitas coisas que desagradam a Deus, né? Então eu acredito que a raiz de todo mal, sim, foi na minha infância, quando eu acabei, de certa maneira, ficando vulnerável aos efeitos do mundo, às coisas dessa vida. A gente sabe, irmão, muito bem, que hoje em dia, embora você tenha uma ótima criação, o inimigo consegue ter acesso e fazer com que pessoas, mesmo estando em uma boa família, uma família estruturada, mesmo estando em uma boa casa, tendo boa educação, o inimigo ainda assim consegue entrar e oprimir e fazer um grande estrago. Imagine na vida de uma criança que está vulnerável, largada, abandonada, que não tem muitos cuidados, né? Então essa era a minha situação. Eu vivia completamente vulnerável aos efeitos desse mundo e acabei sofrendo muito com isso. Muito, fui crescendo, fui tomando entendimento e fui vendo os erros e fui praticando os erros. Fui me deixando levar com as circunstâncias da minha vida e acabei me envolvendo em tudo que era errado. Quando eu consegui ter um entendimento mais concreto, foi um período em que a minha mãe conseguiu arrumar um homem, né? Ela se juntou com alguém e ali a minha mãe foi viver com esse homem, né? Esse homem colocou a minha mãe dentro de uma casa, tirou a minha mãe ali do bordel, de onde ela vivia, dos lugares errados, e colocou ela dentro de uma casa. E assim eu acompanhei ela, fui morar com eles dois. Só que este homem, ele era bem mais jovem do que a minha mãe, e ele espancava, ele agredia a minha mãe, né? Ele era um homem muito violento, e também, assim como ela, ele fazia uso de bebida alcoólica e de outros tipos de droga. Então, eles de certa maneira, eles acabavam, durante o período de uso, entrando em conflito. Eles entravam em conflito, discutiam, brigavam e ali acabavam se agredindo. E eu sempre presenciava essas situações de agressão desse homem, né, que agredia a minha mãe. E eu ficava muito triste com aquela situação toda, né? Eu ficava muito triste porque eu não queria ver a minha mãe sofrendo, eu não queria ver ela sendo espancada. Os meus irmãos, nesse período, já estavam morando novamente com a minha avó. Eu lembro bem, irmãos, que os meus outros irmãos, eles sempre vinham e voltavam. A minha mãe tinha períodos que ia na cidade de Bacabal, pegava os meus irmãos e levava para morar com ela. E ali não dava muito certo, porque os meus irmãos já tinham um entendimento melhor do que o meu, já eram maiores, e ali eles acabavam, né, contrariando a minha mãe, e não queriam viver com ela, não queriam morar com ela, porque sabia que a vida que ela levava era uma vida ruim e errada. Então eles acabavam retornando para morar com a minha avó, mas eu acabava ficando, né? E presenciei muitas cenas dolorosas para mim, difíceis, né? Como eu falei no meu vídeo anterior, fui abusado por um homem. Depois que a minha mãe se juntou com essa pessoa que ela se juntou, esse homem ficou mais distante de mim, mas infelizmente dentro de mim já existia um espírito mau, uma coisa ruim, um desejo maligno de continuar nas práticas imorais, nas práticas que desagradavam a Deus. E ali eu fui crescendo com aquela semente do mal dentro de mim, desejos imorais, o homossexualismo já aflorado. Desde criança o homossexualismo já estava ali presente na minha vida, e eu sim resistia, tentei muitas vezes resistir, mas acabava sendo mais forte do que eu, e eu acabava de certa maneira me entregando, mesmo quando ainda criança. Isso mesmo ainda criança, aí já existia esse desejo, né, das práticas homossexuais, e eu acabava me envolvendo. Mas eu me lembro que quando eu estava morando com esse homem, o que mais me afetou, me ofendia, era justamente a questão dele agredir a minha mãe, porque eu não queria ver a minha mãe sofrendo. Ele agredia ela, e isso acabava promovendo dentro de mim um certo ódio, uma certa raiva, porque a gente vê alguém que a gente ama sofrendo, gera raiva, gera mesmo um sentimento ruim. E numa das situações onde a minha mãe brigou com esse
esse homem que ela convivia. Em uma dessas situações, eu presenciei ele agredindo ela, e eu fui até a cozinha e peguei uma faca na cozinha, e ali eu conferi aquela faca sobre o corpo daquele homem para tentar furar ele, mas não aconteceu muita coisa, não deu muito para ferir ele muito gravemente, porque ele já era adulto, então ele tinha um certo entendimento, conhecimento das coisas. Mas eu fui até ele tentar furar ele com aquela faca. Então depois daquele período, acredito que eu já tinha uns 10, 11 anos por aí assim. Naquele período ali, eles perceberam que não dava mais para me viver lá morando com eles, porque eu já estava tendo um entendimento do que era correto, do que era errado, do que era certo, e eu já não estava mais aguentando aceitar ver aquela situação da minha mãe. Então o que acontece? Aquele homem me agrediu, ele me espancou, e eu me lembro muito bem que na fala dele, durante os períodos que ele me batia, que essa não foi a primeira vez, em outras vezes que ele me agrediu, ele sempre dizia, ele me chamava de gay, que eu era falava palavras de baixo calão comigo, e eu nunca gostava, né? Porque embora eu soubesse que eu tinha aquela tendência, né, homossexual, afeminada, mas eu não queria aquilo, eu resistia àquilo, e quando alguém falava isso comigo, eu me sentia ofendido demais. E ele sempre, quando ele ia me agredir, ele falava isso. Isso eu criança, 10 anos, 9 anos, por aí assim. E ali naquele dia, naquele episódio onde eu tentei furar ele, eu fugi de casa e fui morar com uma pessoa, uma mulher que era minha madrinha, né? Ela se intitulava minha madrinha porque era uma benfeitora. Eu não lembro bem o nome dela, que eu era criança, mas eu creio que se esse vídeo chegar até ela vai lembrar de mim, né? Então eu fui viver com essa mulher na casa dela. Ela era uma professora, ela tinha uma filha, né? A filhinha dela era pequena, e ela me pegou para criar ali por aquele período, e do início até o final eu sempre dizia para ela que eu queria ir embora de Pedreiras, que eu queria ir para Teresina, porque a minha avó estava morando em Teresina, e eu sempre dizia isso para ela, para essa pessoa que dizia que era minha madrinha. Eu chamava ela de madrinha, e ela também gostava, ela se intitulava ser a minha madrinha. Também que numa das cenas a minha mãe me deu para uma pessoa, que foi justamente quando eu conheci essa minha madrinha. Ela me deu para uma pessoa chamada Dona Eusébia, me lembro muito bem da Dona Eusébia. A minha mãe me deu para Dona Eusébia, a Dona Eusébia estava me criando por alguns dias. Eu morei um período com a Dona Eusébia, foi justamente na casa da Dona Eusébia que essa mulher, que se dizia ser a minha madrinha, me conheceu, e ali a gente criou afinidade. Ela, por muitas vezes, ela me orientou, ela me ensinou, e ela também me corrigiu. Essa pessoa era como um anjo da guarda, Deus colocou ela para me ajudar. Então quando eu brigo com a minha mãe, com o meu padrasto, que eu fujo, eu corro para casa dessa minha madrinha, e lá ela me acolhe por um período. Eu acredito que foram 2 meses, porque eu ainda estudei durante o período que eu estava morando com ela. E ali, irmãos, por eu ser uma criança difícil, por eu ser uma criança realmente cheia de conflitos, eu dei um trabalho para essa minha madrinha. Eu me lembro que eu ficava na vizinhança, eu nunca brincava direito com as crianças da vizinhança. Eu sempre era uma criança muito complicada, muito difícil. E isso estava trazendo dor de cabeça para minha madrinha. E ela não queria ter dor de cabeça comigo, porque ela já tinha a filha dela. Então o que ela achou? Ela me auxiliou, conversou com a minha mãe. E ali ela disse para minha mãe que ia me enviar para Teresina, que ia me mandar para vir para cá, para Teresina, para morar com a minha avó. Irmãos, e ali com 10 anos, eu me lembro bem do dia que ela me colocou dentro do ônibus, o ônibus de Pedreiras para Teresina. Eu vim a viagem sozinho, né, ali dentro daquele ônibus. Uma criança de 10 anos veio sozinho para Teresina, lá do Maranhão. E durante a minha viagem de lá para cá ainda teve um usado do inimigo que dentro do ônibus ainda queria me aliciar, queria, né, veio com falas indecentes, com falas, enfim, tentando realmente me aliciar, dizendo que tinha uma casa em Teresina que queria que eu fosse morar com ele. Então essa pessoa dentro do ônibus, para você ver, dentro do ônibus para cá, essa pessoa tentou me molestar, me abusar de mim dentro do ônibus.
mas Deus não permitiu, né? Eu me lembro, eu desci lá na Tabuleta, e ali, irmãos, eu não conhecia Teresina muito bem, eu acho que eu ainda não tinha vindo para cá. Eu acredito que eu já tinha vindo uma vez para cá, para Teresina, porque eu lembrava, eu tinha um reflexo de algumas lembranças de Teresina. Eu desci lá na Tabuleta e saí perguntando onde era o bairro Potivelho. Eu precisava chegar ao Potivelho, né? E ali, irmãos, eu acabei conseguindo chegar no bairro Potivelho, onde a minha avó estava morando, né? E eu lembro que eu já estive em Teresina antes de vir definitivamente, porque a primeira vez que a minha avó veio para cá, ela morava no bairro Mafuá, ela era feirante lá no Mafuá, e eu tenho umas lembranças desse período, dessa época. Depois eu lembro que a gente morou no Parque Alvorada, e depois eu lembro que a minha avó veio para o bairro Potivelho, por último foi no bairro Potivelho. Então quando eu desci na Tabuleta, a primeira lembrança que veio na minha mente foi: eu quero ir para o bairro Potivelho. E ali eu consegui chegar no bairro Potivelho. Quando eu cheguei, a minha avó não estava morando aqui em Teresina, ela estava para Bacabal nessa época, porque quem morava na casa da minha avó nesse período era o meu tio. E ali quando eu cheguei com muita fome, eu estava com muita fome, e o meu tio, ele disse que iria fritar um ovo para me comer. Eu comi aquele ovo como se fosse a melhor comida do mundo, né? Eu me senti recepcionado. Foi como se eu tivesse, assim, irmão, fugido de um cativeiro, saído de um cativeiro e conseguido a minha liberdade, né? Então eu cheguei em Teresina nessa época, com 10 anos. Eu já tinha um bom entendimento, mais ou menos, um raciocínio. E quando eu cheguei em Teresina, foi como se eu tivesse me libertado do cativeiro. E aí, a partir de então, vem a outra parte da história que eu vou contar em outro vídeo, porque é muito longo, mas eu peço no nome de Jesus que você compartilhe essa história, porque quem fala com vocês aqui é um milagre de Deus, irmãos, é um milagre, né? Por muitas e muitas vezes o inimigo tentou contra a minha vida desde a infância, né? Desde a infância eu senti desejo de suicídio, eu tentei... pensei em fugir, em sumir no meio do mundo, mas Deus nunca deixou, porque Ele sempre teve um propósito na minha vida. A palavra do Senhor, ela diz que antes que a gente se formasse no ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu, e as nações Ele nos entregou para que a gente fosse nos profetas do Senhor. Então, eu tenho certeza, irmão, que embora você tenha sofrido, você tenha passado por luta, por prova, Deus é na tua vida, você tem um chamado de Deus, e Deus vai realizar o chamado dele, né? Para contigo, o Senhor vai te usar nessa terra, tá bom? Então já curte, comenta, compartilha, e não se esquece de se inscrever no nosso canal, para que você venha ver a parte 3 desse vídeo. Olha, ainda tem muita história para contar, tá bom? Então que Deus te abençoe no nome de Jesus, e fica na paz do Senhor.